semente aqui, ali, acolá. E o tempo foi passando e o semeador voltou para ver como estavam as sementes que plantou. As que caíram no caminho, o passarinho as papou. As que brotaram entre as pedras, veio o sol e as queimou. Nas nascidas entre espinheiros, abafadas, nada vingou. Que surpresa, que alegria, o semeador sorriu. Onde a terra era boa, a semente produziu. Coração puro é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Coração puro é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz. Alguns probleminhas técnicos aqui, mas está tudo resolvido, estamos de volta. Prontos para dar início à nossa noite de hoje. Como eu havia falado, estamos aqui agora para continuar a Festa do Consolador, o mês de Festa do Consolador. Nesta noite, que receberemos 2 veteranos da casa, queridíssimos, inclusive, Robson Ferrer, coloca ele aqui. Boa noite, Robson. Boa noite, Carlos Rodrigues. Tudo Obrigado. bom? Como é que você está? Obrigado pela presença. Obrigado você mais uma vez. E Raimunda Gesteira. Boa noite, Rai. Boa noite, querido Carlos. Boa noite, querido Robson. Que prazer. Boa noite aos internautas. Prazer recebê-los novamente. Boa noite, querida. Eles vão apresentar uma palestra sobre o tema Os Segredos do Autoconhecimento. Vai ser um bate-papo. Eu vou colocar ali também para dar início à reunião, tá? Muito obrigado mais uma vez, em nome do Consolador, a presença de todos que estão participando. Raimundo e Robson, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite, Arivaldo. Boa noite, Carlos Rodrigues. Boa noite, irmão Robson e Raimunda Gesteira e a todos os internautas, todos que nos escutam. É com muita alegria que recebemos novamente vocês, que já são crias do Consolador, são amigos do Consolador, 2 colaboradores constantes da nossa caminhada. Que vocês continuem fazendo esse trabalho abençoado por todas essas instituições espíritas, difundindo o Evangelho e o Consolador prometido por Jesus, fazendo esse trabalho muito bom de divulgação. Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto, sintonizarmos com a espiritualidade maior e iniciar essa reunião do aniversário, do mês de aniversário do Consolador. Pai que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que na noite de hoje os nossos irmãos possam ser inspirados
pelos mentores espirituais da nossa casa de oração. E que a mensagem que eles vão transmitir possam ser interiorizada por todos que participam desse nosso trabalho da noite de hoje. Então, vocês estão com a palavra, meus irmãos. Vocês podem ver aí quem é que vai começar a exposição. Obrigado, Ari. Obrigado, Carlos. Obrigado a Obrigado a você. todos que aqui já se encontram presentes na festa, na grande festa, ou nesse mês comemorativo do aniversário da Casa do Consolador, que eu tenho uma honra, uma alegria de poder fazer parte dessa instituição ao longo de muitos anos de trabalho aqui em Brotas. E hoje, uma alegria imensa, até uma surpresa, viu, Rai? Eu confesso a você que até antes do cartaz eu não sabia que eu iria dividir com você essa bancada hoje aqui do Consolador. Então foi um presente para mim estar aqui hoje com você, nós que já nos conhecemos há algum tempo, ou há muito tempo, e que eu já tive a oportunidade de te trazer para o canal Roteiro Espírita, mas estarmos juntos como os palestrantes, os condutores, para mim é uma honra, é a primeira vez, e obrigado pela sua presença e pela sua participação. Bem-vinda. Eu que agradeço, boa noite mais uma vez. Dizer da minha alegria também de poder dividir mais uma vez um espaço contigo, né? É sempre um aprendizado. Eu soube antes de você que nós Tá estaríamos vendo? aqui. Eu soube antes, que eu faço parte dos bastidores. E fiquei muito feliz e tinha certeza que hoje nós vamos ter um momento de muito aprendizado com o público que nos assiste, com a espiritualidade que vai nos intuir, eu não tenho dúvida, e dizer também da minha alegria, da minha honra de participar de mais um aniversário dessa casa, e dizer que foi você, Robson, o responsável por indicar meu nome em primeira vez para essa casa, que me abraçou, me acolheu, confiou, e que hoje me dá a felicidade de dividir uma data tão bonita e festiva contigo. Obrigado, é recíproca, é verdadeira. E Então, que pessoal, alegria, diga. e que alegria ter vocês dois juntos, viu? Rapaz, é muito. Ok. O tema de Obrigada, Ari. hoje é nós falarmos sobre autoconhecimento. E a gente sabe que é um dos temas mais desafiadores e mais instigantes, como diz a nossa querida Raimunda de Esteira, por conta da sutileza, por conta de uma série de questões que envolve a temática. Mais ainda, Raimunda, quando a gente traz como ponto de lançamento, se eu posso usar essa expressão, é justamente a pergunta: quem sou eu? Fica mais difícil. Se falar sobre autoconhecimento já não é fácil, quanto mais quando nós trazemos esse autoconhecimento para nós mesmos. E como você é catedrática no assunto, no tema, eu vou deixar para você iniciar esse bate-bola, essa conversa. E desde já a gente pede aos companheiros amigos que nos acompanham aqui no chat, seja do Consolador, seja do Roteiro Espírita, de outras instituições aqui presentes, que façam suas perguntas, que tragam suas ideias, para que a gente possa estar dividindo aqui na tela essa troca de experiência, esse bate-papo, para que a gente possa estar aprendendo juntos nesse momento. Então, eu gostaria de lhe perguntar, Raimunda, quem é você ou quem sou eu, e como é que a gente poderia trazer essa proposta que hoje o Consolador nos desafia, que é falar sobre o autoconhecimento. Fique à vontade. É uma pergunta realmente profunda. Quando nós ouvimos que não estamos verdadeiramente envolvidos para respondê-la, nós dizemos assim: claro que eu sei quem sou eu.
Quem melhor me conhece sou eu mesmo. Mas será que verdadeiramente nós nos conhecemos com profundidade? Será que diante de situações que às vezes nós somos surpreendidos, nós nos surpreendemos com as nossas reações, com as nossas atitudes, e aí nós paramos e dizemos assim: mas eu tive coragem de fazer isso? Eu tive coragem de dizer isso? Eu tive coragem de proceder dessa maneira? Mas eu sou alguém tão controlado, eu sou alguém tão centrado, eu sou alguém que eu acreditava até então que eu não poderia mais, ou que eu poderia fazer isso. E aí nós percebemos o quanto nós nos conhecemos muito pouco. Por isso que o autoconhecimento, ele é, como o Robson bem trouxe, de uma profundidade e de uma sutileza tão grande que nós precisamos nos conscientizar de que o fazemos permanentemente. Porque a cada dia nós somos desafiados a nos auto-reconhecer. E para nos auto-reconhecer, nós vamos nos debruçar sobre, né, aquela questão célere, questão conhecidíssima nossa, 919 do Livro dos Espíritos, que nos diz: qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O que os Espíritos disseram. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Nós espíritas, e estou falando espíritas porque a maior quantidade, né, o público maior que nos assiste nesse momento é trabalhador da doutrina, é simpatizante, mas estamos aqui com um público diversificado. Estou fazendo esse recorte nós espíritas porque estudamos muito sobre ela, sabemos, né, falar, dizer sobre ela, mas será que verdadeiramente já paramos para pensar na profundidade? Porque conhece-te a ti mesmo. Que conhecimento é esse? Como é que Raimundo pode se colocar neste momento para tantos que estão nessa busca, que é uma busca muito grande de todos nós? Nunca tivemos tantos problemas de crises existenciais. Nunca buscamos tanto os companheiros psicólogos, os consultórios dos terapeutas, que, quero dizer aqui, acho muito bom que tenhamos esta ferramenta para nos ajudar nesse trabalho, porque é importante que nós tenhamos essa fala, porque nos últimos tempos, inclusive, diante do momento pandêmico que mexeu muito com as nossas estruturas mais profundas e nós tivemos a oportunidade de reconhecer que não nos conhecemos, eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitos companheiros, inclusive da doutrina, que às vezes têm vergonha de dizer que fazem terapia, que buscam esse recurso para esse processo de autoconhecimento, e dizer que não é demérito nem vergonha, ao contrário, é muito bom que possamos fazê-las. Por quê? Porque essa oportunidade vai nos dar condição de nos debruçar sobre questões muito profundas, uma discussão que é necessária do autoconhecimento. Aí alguém pode dizer assim: mas Raimundo, eu só vou me autoconhecer. Dizendo, é mais um recurso que nos oportuniza fazer esta viagem interior, que muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar o caminho. Entretanto, este caminho é muito particular. Este caminho para esse mundo íntimo, que vai me dizer a Raimunda, quem é Raimunda? É Hercúleo.
para Raimundo Marras, quebrar o que Joana de Ângeles chama de grilhões. Vai ter que ter coragem de fazer o que a doutrina espírita já nos chama a atenção de muito, que é o processo de reforma. Para Raimunda dizer quem é Raimunda, Raimunda vai fazer isso todo o tempo. E Raimunda vai se surpreender com Raimunda, porque tem momentos em que nós, quando nos observamos, como eu disse anteriormente, e aí eu me lembro daquela, né, uma imagem que correu muito na internet, muito significativa, que era um gato que olhava para o espelho e se via um leão. E aí pode ter muita simbologia esse olhar. Por que um leão? Porque é uma fera que ataca. É um leão porque tem poder. É um leão porque se sente acima do bem e do mal. Autoconhecimento. Continuo, companheiro Robson, vamos para outra pergunta. Não, eu quero dar uma para picada você. aí nessa sua fala, porque realmente você conseguiu trazer para nós uma visão ampla e cirúrgica a respeito da necessidade desse autoconhecimento. Conforme você bem trouxe durante a sua fala, nós já encontramos essa busca, essa necessidade, quando do advento da doutrina espírita. Porque eu estava me dando conta, Raimunda, que no Livro dos Espíritos, ao tratar dessa questão, conforme você trouxe, a 919, que é justamente o subtópico que Kardec vai trabalhar, a questão a respeito de como nós podemos ter, ou qual seria o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal, das paixões. Ele vai tratar como conhecimento de si mesmo. E é interessante que Kardec, há 164 anos atrás, quando da edificação da doutrina dos espíritos, ele já nos aponta um roteiro, um caminho. E me dei conta, hoje, de que é a única pergunta desse subtópico do capítulo 12, perfeição moral. Então, não dá para a gente pensar em perfeição moral, mundo de regeneração, se nós não investirmos verdadeiramente nessa proposta de autoconhecimento, de percepção de si mesmo. Quem sou eu? O que eu estou trazendo na minha bagagem espiritual? Como é que eu estou me movimentando nessa encarnação? O que realmente eu trago como contributo em favor da melhoria planetária? Se nós vivemos em uma sociedade que aí está tão conhecida por todos nós, porquanto fazemos parte dessa mesma sociedade, é porque, na sua maioria, no seu contexto maior, nós não nos conhecemos, nós não nos percebemos no processo, porque a falta desse autoconhecimento faz com que a gente transfira, a exemplo das projeções psicanalíticas, para o outro a responsabilidade daquilo que é meu, daquilo que sou eu. Então, a gente tende muito a colocar a responsabilidade pelo meu mal-estar, pela minha insegurança, pelos meus medos, pelas minhas fobias, pelos meus traumas, no outro ou nas coisas. A exemplo, e você trouxe bem, desse momento pandêmico, onde a gente tende a justificar a minha violência, a minha agressão, o meu medo, a minha ansiedade, ou a minha depressão, o meu desequilíbrio, tudo mais que fazem parte desse combo, chamemos assim também, é porque nós não nos conhecemos. Porque se nós nos autoconhecêssemos, nós teríamos um maior controle sobre nós mesmos e as nossas reações. E o interessante, Raimunda, também, que quando foi trazido a proposta de nós falarmos sobre quem sou eu, né, para que nós fizéssemos essa autoviagem do autoconhecimento, eu me lembrei de um livro que eu já li há muitos anos atrás, algumas décadas, estava até tentando me lembrar o nome do livro, do Bendito, e consegui, que foi exatamente aquele O Mundo de Sofia. Eu só me lembrava do nome da menina. Agora não sabia se era a Carta de Sofia, se era a História de Sofia. Eu acho que eu tive um apagão, mas me iluminaram aqui a consciência e eu fui buscar lá no inconsciente o livro.
E esse livro, O Mundo de Sofia, que à época, quando no lançamento fez muito sucesso, e um livro grosso com mais de 500 páginas, ele nos propõe exatamente a esse movimento de autoconhecimento, porque a menina recebe uma carta, salvo engano, onde, ao abri-la, ela vê uma pergunta, e aquilo a incomoda, mexe com ela, e ela vai contar a história da filosofia, porque na base do livro trata da questão da filosofia. Quem é você? Quem sou eu? Então, é importante que nós aprofundemos, lancemos esse olhar exatamente para esta questão: quem sou eu? Porque se eu não sei quem eu sou, como eu posso poder me curar e ajudar o outro a ser curado? Porque quando você traz a necessidade hoje de buscarmos esses espaços terapêuticos para fazermos esse autoconhecimento, essa autoidentificação, é porque nós não conseguimos fazer sozinho. Existe uma série de demandas, e há de ser reforçada essa sua fala, que o espiritismo por si só, os tratamentos espirituais, não dão conta, não conseguem fazer. Então, se eu tenho esse anteparo, eu tenho esse aporte, eu consigo fazer um tratamento terapêutico. Agora, um tratamento que eu me permita investir em mim mesmo, tem resultados satisfatórios, positivos, e faz com que nós apreciemos o nosso processo de crescimento espiritual, o nosso processo de percepção de mundo e de como cidadão, o que eu estou contribuindo verdadeiramente para uma sociedade melhor. Porque a gente tende a acusar muito o que está aí fora no outro, né? Acusar o outro porque a sociedade está do jeito que está, violenta, agressiva, a pobreza, a miséria, por conta, às vezes, do governo, por conta dos empresários, por conta disso e daquilo. E eu, onde é que eu estou nesse contexto, já que eu sou um cidadão, sou terapolitano? Qual é a minha contribuição em favor do que está aí nessa sociedade? Tudo isso precisa ser repensado e que a doutrina espírita nos dá esse aporte quando nós lidamos com toda a série psicológica de Joana de Ângeles, que acho que foi um salto quântico no nosso processo de autoconhecimento, quando ela traz, desde a década de 90, salvo engano, ela traz exatamente essa proposta do autoconhecimento, a ponto de nos apresentar, dentre todos esses 16, quase 20 livros da série, esse que nós conhecemos como o autodescobrimento, uma viagem interior. Está aqui, cadê Robson? Bom, e que nos convida justamente a essa investigação, porque toda a série psicológica é uma proposta de autoconhecimento. E não precisa, muitas vezes, pagar, né, do ponto de vista terapêutico, porque é uma terapia. Os cursos que estão aí hoje na internet, desses grupos que trabalham a série psicológica, são verdadeiras salas clínicas psicológicas ajudando coletivamente as pessoas a se perceberem. Só não faz quem não quer. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E queria, então, passar para você a seguinte questão. Galera, faz suas perguntas, mobiliza aí o chat, que daqui a pouco a gente vai interagir, viu? Então, por favor, isso aqui é só um esquente. E aí eu pergunto a você, Rai, o seguinte: quais seriam, na sua percepção, você que também é da área de educação, você que tem conhecimento vasto sobre essa área psicológica, quais seriam as consequências dessa falta do autoconhecimento para o indivíduo? Boa pergunta. Lembrando, quando você falou do Mundo de Sofia, eu emprestei o meu e nunca mais recebi de volta. É um clássico da filosofia, é um livro assim de cabeceira, que todos nós, independentes de lidar com a área de ciências humanas, da ciência como todo, a leitura é uma leitura interessante. A princípio, a gente se assusta, como você falou, né, pelo volume, mas ele traz assim referências positivas para esse processo, né, do porquê, a busca de uma resposta para esse mergulho interior. E essa questão, Robson, que você traz, é muito importante porque nós temos, como você bem disse, muitos caminhos, né? Nós temos caminhos que podem nos ajudar a chegar nesse contexto de melhorar. Mas tem um detalhe aí também muito importante, enquanto você falava, que eu estava aqui
como diz, né? Esse momento é o momento que a gente vai aprendendo muito um com o outro. E eu estava aqui pensando, tem uma questão aí muito importante, que é o auto-boicote. Porque muitas vezes e o que Joana, né, na sua inteligência e na sua sagacidade e na sua pedagogia também, ela chama das máscaras. Porque eu tenho muitas vezes um medo de que o outro me veja como eu sou. Eu tenho medo que o outro não perceba que Raimunda não é perfeita. Eu tenho medo que o outro perceba que Raimunda tem falhas. Eu tenho medo que o outro perceba que Raimunda tem medos. Então, eu uso de uma máscara e de um escudo, que eu muitas vezes também me auto-boicoto e digo que é para me proteger. E nós precisamos realmente nos proteger, nos preservar. Mas quando eu verdadeiramente tenho esse autoconhecimento e faço esse processo, eu não fico preocupado com a crítica, eu não fico preocupado em ser perfeito, eu não fico preocupado em cometer erros que são humanos, e é no erro que a gente se aperfeiçoa para melhorar a nossa conduta. Eu não fico preocupado com a opinião que vai ser dada se Raimunda não usou de um português, de uma erudição muito grande. Essas são questões para a gente pensar, porque quando eu entendo que eu sou um ser, que posso sim cometer equívocos, e que o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos como perfeito é o Pai, para chegar até lá, eu tenho toda uma caminhada necessária, e que a espiritualidade e o Criador sabe ainda dessa minha necessidade de aprendizado, para que nós não fiquemos muito, não entremos muito só na discussão do psicológico e não nos percamos também da questão espiritual, então estou trazendo também esse cerne, mas quando eu entendo, e Joana traz muito isso também, quando eu entendo que eu sou alguém passível de ter situações humanas, eu já estou encontrando um roteiro para me autodescobrir e para me auto-melhorar. Quando eu entendo que eu posso, sim, diante de um equívoco, ter um grande aprendizado, eu estou encontrando um roteiro para me autodescobrir. Quando eu entendo que eu não preciso estar num âmbito de comparação o tempo todo com Robson, com Ari, mas porque isso é que vai me fazer melhor, eu estou encontrando um roteiro de melhoria para essa questão e me autodescobrindo. Então, passa muito também pela questão da aceitação, e aí essa palavra também é uma palavra que a gente precisa ter muito cuidado, porque nós muitas vezes confundimos a aceitação de determinadas questões com conformismo, que são diferentes. A aceitação é entender que existe uma questão, compreender que faz parte do meu processo e me trabalhar para o bom combate trazido por Jesus, que é o quê? Eu preciso combater o que eu tenho de mais difícil comigo mesmo, mas não um combate sofrido, nem um combate que me abata mais ainda, porque aí eu vou entrar nos processos de ansiedade. É entender que eu tenho uma situação que me é muito difícil comigo mesmo. Dando um exemplo, às vezes nós temos várias, mas vamos usar aqui de uma leveza, porque, né, a noite é de festa. E aí eu preciso entender se minha grande questão é o medo, e o medo, como a própria Joana traz, desencadeia uma série de outros processos, eu vou trabalhar em cima desse medo. Quais são os medos de Raimunda? Se o meu grande problema é a culpa que aprisiona, a culpa que massacra, a culpa que me faz ficar refém de mim mesma, eu preciso reconhecer que essa culpa me torna refém de uma série de questões e me trabalhar. E aí eu estou entendendo, eu estou fazendo um processo de autodescobrimento. Autodescobrimento é sofrido.
Não é algo fácil e simples, porque eu tenho que me espelhar com o que eu tenho de muito difícil. E quando você também, Robson, trouxe de maneira muito, muito tranquila e inteligente esse processo de vitimização, onde sempre o outro é o culpado pelas mazelas da minha alma, eu estou, mais uma vez, fugindo de um processo de autodescobrimento. E entender também que os recursos que temos, como os processos terapêuticos com os profissionais que aqui coloquei, como a doutrina é libertadora, mas como o Robson bem disse, ela nos ajuda e ela mesmo, através da literatura de Joana de Ângeles, do Evangelho, nos convida a buscar ajudas que possam ser complementares. Que às vezes a gente se perde no discurso da fé. E ter fé, andar com fé, é buscar o que há de melhor para a minha melhoria de conduta. Então, entender também que todos esses instrumentos não são muletas. Porque às vezes eu utilizo como muleta e me auto-boicoto. Então, eu nunca me liberto para ser feliz, encontrar o caminho da felicidade. E Joana, eu sou suspeita para falar de Joana, porque Joana, né, é assim, a nossa querida psicóloga. Tenho colegas, companheiros que fazem atendimento clínico, que se dizem assim céticos, mas que eu estou dando material de Joana e alguns estão me pedindo mais, porque estão assim encantados em descobrir quanto Joana nos ensina. Diga-se de passagem, segundo já ouvi algumas vezes nas lives por alguns companheiros nossos no movimento espírita, a literatura de Joana de Ângeles tem sido motivo de estudo, de pesquisa nas grandes universidades do país e fora do país, para mostrar o grande contributo que ela tem trazido nesse sentido do autoconhecimento. E durante a sua fala, a gente percebe realmente quão importante é esse autoconhecimento para que nós possamos não sofrer as consequências de uma não autopercepção, de um não autoconhecimento. E eu me dava conta, Raimunda, que ontem eu participei também de uma semana espírita do pessoal da Suburbana, em que me parece que você também está, salvo engano, eu vi o seu nome em algum Estarei lugar. amanhã. Então é isso, é isso. Eu sabia que eu tinha visto você junto de mim também em alguma dessas atividades. E aí, ontem eu falava sobre transtornos contemporâneos. E é interessante que, quando a gente vai tratar, que também é uma vertente da psicologia junguiana, freudiana, e com os aspectos hoje da psicologia espírita, que Joana nos traz na sua série, a gente percebe que esses transtornos contemporâneos que atormentam, que deprime, que alucina, que suicida uma boa parte dos espíritos em prova no nosso atual contexto social global, e até mesmo hoje por conta da pandemia, não tem uma estrutura emocional, psicológica para os enfrentamentos, tendem a esses processos fóbicos, esses processos de fuga, justamente porque não se autoconhecem. Então, o desafio do autoconhecimento, conforme também a proposta da temática de hoje, é você poder saber lidar com as suas demandas internas. Porque quando você não se autoconhece, não se reconhece com aquela falta, com aquele trauma, com aquela dificuldade e limitação, você tende a criar um processo interno de fuga. Você cria um processo de negacionismo, de vitimização, e vai procurar nos vícios, nas fugas psicológicas, que ela também muito bem trata, um condicionamento para não enfrentamento. Então, talvez uma das consequências mais graves da falta do autoconhecimento é justamente o fato de você negar a si mesmo e as suas questões, e você trouxe muito bem durante a sua fala. Então, um dos benefícios em que Joana de Ângeles vai tratar a respeito do autoconhecimento, e aí eu vou pedir licença a vocês
para poder fazer as citações. Uma nós vamos encontrar no livro Plenitude, em que ela vai dizer assim: o autoconhecimento, para nós percebermos os benefícios, não mais as faltas, desse autoconhecimento. Então, ela diz que o autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que se é útil e supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. Observe que hoje nós acumulamos uma série de coisas que, ao invés de nos trazer felicidade, reforça mais um padrão de infelicidade, de depressão, de coisas inúteis, ou como ela propõe no seu último livro, uma vida vazia, constituída de muitas coisas, de muita segurança, mas que psicologicamente imaturo para poder saber lidar com os enfrentamentos da vida. Questões simples do dia a dia, como uma convivência saudável no ambiente doméstico, nos desafios naturais da vida, no que se refere às questões profissionais, às questões religiosas e nas suas demandas internas, porque a gente precisa considerar, quando tratamos dessa temática do autoconhecimento, não apenas pelo viés psicológico, mas também pelo viés espiritual, porquanto todos somos espíritos. E uma das tarefas, um dos objetivos da reencarnação, que é o melhoramento, que é o aperfeiçoamento daquela alma que está vivenciando aquela experiência, é ela poder superar os seus traumas advindos de outras encarnações. Porque todos esses transtornos contemporâneos que nós trabalhamos ontem, que vamos trazer para o canal Roteiro Espírita, são oriundos, na sua maioria, de vidas passadas. E que nessas elas se apresentam como um convite para que você saneie, para que você se cure. Como eu posso querer me curar se eu não me conheço? Qual é o meu mal? Qual é a minha deficiência, o meu trauma? Porque apenas a medicação, e eu trazia isso com um certo reforço ontem também, que as medicações de tarja preta, vermelha, azul, amarelo, qualquer cor que a gente queira aqui pintar, a caixinha, não vai resolver as nossas demandas internas, porque não é o corpo apenas somatiza. É o espírito, a alma que está naquele corpo, que está vivendo os seus dramas internos. E eu preciso me reconciliar comigo mesmo, enquanto um dos adversários, esses transtornos, para que eu possa me pacificar, para que eu possa atuar dentro da proposta reencarnatória a qual eu vim desenvolver. Eu fui convidado a viver. E ainda ela traz que o autoconhecimento, como uma proposta benéfica, revelar ao ser as suas possibilidades e limitações. Sim, você trouxe muito bem durante a sua fala. Se eu não me conheço, eu não consigo perceber os meus avanços, as minhas conquistas, o meu lado self, que traz a psicologia junguiana, o meu lado luz, conforme propôs Jesus, como também o meu lado sombra, o meu lado inconsciente de Freud, abrindo-lhes espaços para a renovação e conquista de novos horizontes de saúde e de planificação, sem consciência, você trouxe também durante a sua fala, sem consciência de culpa, sem estigmas. E é o que torna o transtorno um sintoma grave. Porque a minha consciência de culpa, que é a própria consciência do espírito, chamando a retidão, chamando ao processo de autoburilamento, está sendo negado. Então, esse negacionismo faz com que nós não consigamos viver um estado mínimo possível, que a reencarnação nos possibilita, da felicidade. Então, tudo isso a gente precisa pensar, refletir, para que a gente não fique apenas, e é muito comum também isso, para quem também atua na área, é você estar fazendo 20 anos de terapia, mas que você ainda não conseguiu se encontrar, se perceber, qual é a sua própria queixa. Fala-se de tudo,
amplia-se tudo, mas não sabe qual é mesmo a sua queixa, o que você está fazendo há 20 anos dentro de um set terapêutico. Então, se a pessoa não tem essa coragem de se desnudar, de se olhar de frente, muito raro e dificilmente vai se conseguir atingir o objetivo para o qual reencarnou. Nós temos já algumas perguntas aqui, Rai, que eu vou devolver para você, para a gente poder conversar um pouquinho. Por ordem, e aí eu acho que o pessoal da técnica está vendo aí, Eliane Souza, em 2029, obrigado, 2029, ela vai dizer assim, qual a dica prática que vocês fariam para esse autoconhecimento? Nada melhor do que você, que tem as dicas. Olha só, quando fala assim, você falou aí das dicas, aí eu tenho cuidado para não ser aquele roteiro que não é o roteiro espírita. Aliás, curtam o canal, se inscrevam, é muito bom, dê o like, que é um canal muito rico de informações. Mas quando fala assim de dicas, eu tenho muito cuidado para não ficar aquela questão engessada e a gente achar assim, que na hora eu vou seguir aqui, Raimunda falou aqui, isso aqui, aí no final a pessoa não consegue dizer assim, foi você que ensinou. É muito interessante, né, quando diz dicas. Antes de responder a companheira, Robson, eu só queria dizer a importância desse trabalho. A palestra que você realizou ontem, que eu não tive a oportunidade de assistir, porque estava numa outra demanda, mas que por intuição, eu indiquei para uma companheira de trabalho. Ontem, conversávamos, que não, a pessoa é simpatizante da doutrina, conversávamos e intuitivamente, eu disse assim, você gosta de palestra? Ela disse, depende. Eu disse, vou mandar para o seu zap um link. E aí você decide se você quer ver. Hoje, assim que ela chegou, nós trabalhamos na mesma sala, ela já chegou assim, dizendo, gostei de Robson. Eu falei, gostou? Gostei. E o que você trouxe na sua fala de ontem é exatamente o que a pessoa está vivendo. Que eu intuitivamente passei, desconhecendo muita coisa, mas aquilo, sabe? Eu disse, eu vou. E ela realmente ela gostou muito. E como a nossa responsabilidade nesse fazer aqui, porque despertou na pessoa, ela estava com outro humor. A expressão, até um companheiro brincou, disse assim, opa, foi ao salão? Porque o semblante era de bom ânimo, sabe? Então, assim, a nossa responsabilidade, eu quero lhe agradecer, e dizer que foi muito bom. Aí a companheira Eliane diz, qual a dica prática? Olá, Matheus, seja bem-vindo. Que vocês fariam para esse autoconhecimento? Eliane, Robson trouxe muito bem, e eu coloco para você o seguinte. Primeiro, a vontade de querer entrar no processo já é muito boa. Segundo, o não, como a gente falou, que a gente não se auto-boicotar, não ter medo de reconhecer que existe algo que eu preciso me aprofundar mais. Terceiro, não entrar em uma zona de paranoia do tipo, eu tenho que me autoconhecer agora, porque foi o tema do Consolador, e se eu não fizer isso amanhã, os espíritos vão me perseguir, eu vou ficar obsidiada. Nada disso. É tudo com muita tranquilidade. Olha, eu estou percebendo que para melhorar uma questão gástrica que me apareceu, que eu já fui ao médico e já fiz N exames, e que os exames dão normais, mas que eu continuo tendo o gástrico incomodando, uma dor no estômago, que o médico disse que pode ser uma gastrite nervosa, ao termo. Eu preciso descobrir o que é que está me causando esse mal. Por que eu estou sentindo tantas dores numa região que é considerado o plexo solar das emoções? O que é que está me acontecendo? É não ter esse medo, porque a gente foge. E à medida que a gente vai aprofundando e vai encontrando algumas respostas que às vezes não são as que a gente quer que sejam,
mas que são libertadoras, a gente vai entrando no processo de autoconhecimento. Então, a dica a principal, eu diria, é reconhecer que existe uma questão, que você quer debelar essa questão, outras vão aparecer, e que essas outras você vai para o enfrentamento com leveza. Nada de se autopunir, porque quando eu entro na autopunição, porque eu tenho que me autoconhecer, porque está na moda, porque todo mundo está falando, aí eu já entro em outras searas. Não sei se respondi. Eu queria, Rai, trazer uma contribuição rapidinho, Matheus, dentro dessa pergunta de Elaine, que eu acho que é importante. Eu acho que é o processo desencadeador da mudança, realmente. E aí eu trago a mesma fala inicialmente da de Raimunda, no sentido assim, não existe nada engessado. Faça esse caminho, esse roteiro que vai dar certo. Para cada caso é um caso. É igual a receita de bolo. Você tem lá todos os passos, mas não é garantia de dar certo. Mas tem alguns elementos que são importantes. E um deles é a seriedade com que eu me permito a esse processo de autodescoberta. Então, se você não leva a sério, se você só faz no momento da crise, a pessoa, no caso, né, quer se conhecer no momento que está com aquela dificuldade, com aquele problema, muito dificilmente ela talvez não tenha os resultados adequados. O processo de autoconhecimento é um processo de vida. E aí a gente volta a lembrar a história de Sofia. O mundo de Sofia é um convite de autoquestionamento quando você se lança, porque no decorrer do livro, para quem não leu, só um spoiler, ela vai se fazendo outras tantas perguntas, ou vão chegando para ela outras perguntas que a mobilizam àquela investigação. Então, como sugestão, além do que trouxe Raimundo, eu diria assim, faça uma revisão da sua história, escreva um pouco da sua história, como fazíamos antigamente nos diários, e aí você vai fazer esse reconhecimento e de quando em quando se lance algumas perguntas para aquilo que você viu, para aquilo que você viveu, para aquilo que te incomoda, para aquilo que você sente falta, e tente com a maior profundidade sincera fazer e encontrar as respostas, porque todas as respostas do autoconhecimento, elas estão dentro de você. Então é importante que você aceite as respostas sem criar subterfúgios psíquicos, emocionais, sem querer fugir à atenção. Hoje eu não estou afim, não. Hoje eu não vou fazer, não. Eu vou fazer dessa forma. Ou seja, crie um espaço mesmo terapêutico para que você possa se mobilizar a esse exercício e assuma a responsabilidade daquilo que você encontrou. Porque não adianta eu simplesmente querer saber por que eu não me dou bem com a minha mãe, com meu pai, com meu filho ou eles comigo. É preciso se responsabilizar pela mudança, pela transformação. Do contrário, o processo terapêutico fica com problemas, fica com dificuldade de seguir. Matheus, me parece que ia falar. Você me ouve bem, Robson? Você me escutar? Está um pouco falhando, está picotando, mas tudo bem, dá para ouvir. Eu vou pedir para a Ari falar, que ele estava querendo falar, mas teve um problema técnico. Ari? Bom, desculpe aí, eu tive esses problemas técnicos. A tecnologia ocasiona essas coisas de vez em quando, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta: como abordarmos a necessidade do autoconhecimento nesta época de transição? Vai lá, Rai. Você, Ari, já deu a resposta. Você já veio aí intuído e já deu a resposta. Olha o nome que você falou, nessa época de transição. Transição é mudança. Transição tem a ver com transformação. Transição tem a ver com salto. E o autoconhecimento passa exatamente por isso. À medida que eu me autoconheço, eu vou dando salto de qualidade na minha vida. O que seria um grande problema ontem, hoje já não é mais. O que ontem me aprisionava, hoje já me liberto. O que ontem para mim me causava preocupação, e olha o nome, preocupação, é o que eu antecipo. Hoje eu já consigo ver que eu posso resolver, se eu não resolvo hoje, posso resolver amanhã. Então, em um momento de transição, o autoconhecimento está totalmente interligado, por quê?
porque é aquele momento de transformação, é aquele momento em que eu vou sair de uma condição, muitas vezes, de um padrão de engessado de anos, de um comportamento de anos, onde eu sigo aquele roteiro ali, ó, que eu só faço aquilo, eu só sou. A gente, às vezes, ainda diz aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, minha vida é assim. Ou então aquele personagem lá, né? Quando a gente vai falando certas coisas, vai entregando a idade, porque Gabriela lá dos anos 70, todo mundo já está sabendo que lá eu já estava caminhando. Ou então aquele personagem do desenho animado, ó vida, ó dó, né? E aí, meu Deus, tudo né? E quando eu entendo que à medida que eu vou superando certas questões, então, por exemplo, eu posso falar de Raimunda, questões que para mim eram muito importantes e que tomavam meu tempo, minha mente, né, há alguns anos, e que me preocupavam e que me deixavam, muitas vezes, não muito bem emocionalmente. Hoje, eu consigo entender que eu fiz o processo do autoconhecimento, me melhorei, quando eu vejo que essas questões já não são tão importantes, que eu consigo conviver com alguma demanda semelhante nos dias de hoje, e não me causa mais nenhum desconforto, inclusive físico, porque às vezes eu tinha algum desconforto físico, algum desconforto gástrico, que eu dizia assim, meu Deus, isso eu tenho que resolver para ontem. A gente ainda fala assim, né? Para ontem. Poxa, eu vou tentar resolver. Se não puder, amanhã eu resolvo. Não, e principalmente o pessoal que está preocupado aí com boletos para pagar, esse respire e depois resolve, com todo cuidado. Não estou dizendo para não pagar. Robson. Perfeito. Não, eu penso que você contempla perfeitamente a pergunta de Ari na sua resposta, e eu acho que a gente poderia passar para uma outra, até por conta do tempo. Tem uma de Mauritânia, Tui, em que ela vai perguntar, obrigado, nossos sentimentos, pensamentos, escolhas, experiências de vida nos revelam e definem? Não tenha dúvida quanto a isso, Mauritânia. Obrigado pela sua pergunta, porque, na verdade, quando eu comecei a ler a sua pergunta inicialmente, eu me lembrei que nós fizemos, semana passada, lá no roteiro, no domingo, nós estamos estudando o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E a discussão da semana passada, desse domingo, foi a respeito do pensamento, né? Que envolve exatamente a ideia de que o homem é aquilo que ele pensa, e como ele pensa, ele vai constituir, ele vai formar a linha mestra básica da sua existência. Então, quando você pergunta, nossos sentimentos, pensamentos, escolhas, experiências de vida nos revelam e definem, não tenha dúvida. Dize-me o que pensas, que eu te direi quem tu és e quais são as tuas companhias. Porque os pensamentos, os sentimentos, as escolhas é que vão traduzir a minha maneira de ser no mundo. E que isso pode me causar um retrocesso do ponto de vista espiritual, visto que eu tenho uma programação, ou pode acelerar o meu processo espiritual também na minha encarnação. Porque não existe um fatalismo, um determinismo. Eu não vim para viver desta ou daquela forma. Eu me constituí dentro de um grupo de gêneros de provas, nas quais eu poderei ou não viver mais ou menos aquelas experiências, mas tudo vai depender da maneira de ser, de pensar, de escolher, de sentir. Então, lembrando, a sua pergunta me veio aqui, a fala de Paulo de Tarso, que eu acho que corrobora com essa sua questão, quando ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é um processo de autoconhecimento para definir as suas novas escolhas. Porque se eu vivo sentimentos de depressão, de inquietação, de angústia, de frustração, de medo, automaticamente os meus pensamentos vão produzir emanações energéticas, vibracionais, que vão se constituir nas minhas escolhas de ser uma pessoa insegura, de uma pessoa não decidida, de uma pessoa de não enfrentamento da realidade pandêmica, trazendo também um pouco do olhar da pergunta de Ari, nesse sentido pandêmico, nós estamos nos definindo como almas que carregamos em nós
as nossas frustrações, os nossos traumas, os nossos transtornos psíquicos. Isso. E estamos tentando superá-los. Não vai ser na pandemia, mas eu posso aproveitar a pandemia para começar a fazer um investimento na minha vida, não apenas material, mas, sobretudo, na minha vida emocional e psicológica, que pode se começar por esse investimento do autoconhecimento dentro de uma sala terapêutica, dentro de um consultório. Pode ser no sentido de buscar a meditação, a reflexão, as escolhas que eu estou fazendo, pensar um pouco da minha vida até aqui para que eu me redefina, para que eu me reprograme, a fim de que esse novo normal não seja tão velho quanto nós já conhecemos até então, 2020, né? 2020. Porque, senão, a gente vai ter um retrocesso no que se refere ao avanço planetário individual que vai se assomar ao coletivo. Então, eu penso que sim. Se você quiser trazer alguma contribuição, fique à vontade. Robson, Rai, Oi. Oi. Tem outras perguntas aí, mas a gente está se aproximando do horário, então eu queria aproveitar que consegui fazer com que a luz voltasse. Estou aqui de novo. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou tentar colocar as outras que estão aí junto da minha. Porque tem uma pergunta que fala sobre o medo, porque a gente tem medo de nos conhecermos, se o autoconhecimento nos liberta. E é uma pergunta que eu também faço. E aí eu acho que num dos estudos aqui no Consolador, tem num módulo do Mediunidade, Estudo e Prática, tem um módulo que diz que o fato da gente se ver e se reconhecer como aquilo que a gente saber o que a gente quer ser, mas a gente se olhar e ver que a gente ainda não é, isso daí é o que faz a gente meio que se espantar com o futuro. Mas a minha pergunta, além dessa, se é realmente isso, é se essa caminhada em busca do autoconhecimento, essa jornada, ela auxilia a gente a entender que os problemas que a gente passa, as coisas ruins que a gente passa, não é culpa do outro, e sim nossa, ou isso já é um outro processo e o autoconhecimento não interfere nisso? Eu vou. Matheus, você falou aí sobre o medo. Joana fala muito sobre essa questão, que o medo ele vai desencadear muitos processos, né? Ele gera muitas questões. Então, por exemplo, o pânico, quando entra na síndrome, a gente pode ter uma crise momentânea por algo e não vir a ter mais. Quando entra na questão da síndrome, que já é algo patológico, que já está se apropriando e nos controlando, esse medo já é algo muito que precisa ser cuidado, né? Joana traz muito isso, sobre o que é que o medo vai desencadear. Estou falando da síndrome do pânico porque ela é muito tratada, mas o medo pode nos levar a muitas questões. Os processos de depressão, que às vezes começa com essa questão da ansiedade, do pânico e vai gerando outras situações. E o medo, ele tem os dois lados. Tem um lado bom que o medo nos autopreserva. Então, por exemplo, eu não vou me aventurar para entrar em algo que eu sei que pode me trazer algum dano. Então, o medo de ir a uma questão dessa, ele me preserva. Se esse medo me faz entrar numa seara de que toda rua que eu entrar, eu vou passar por X situação, que todo lugar que eu aí já estou sendo controlado por ele já precisa ser olhado com muito cuidado. Existem questões em que às vezes é preciso entrar na questão da medicação, na questão farmacológica, na questão da psicoterapia, mas, englobando também o que você trouxe aí, sobre o processo do autoconhecimento, o processo do autoconhecimento ele é sempre libertador. Ele é sempre um caminho que Joana nos traz como um processo de libertação. Com o autoconhecimento,
eu vou me apropriar. E isso é muito particular. É por isso que eu volto a dizer, porque às vezes eu penso que o que Robson alcançou na vida, eu, Raimunda, posso estar passando por uma situação semelhante e eu quero que o meu processo seja igual ao de Robson. Aí a gente vai para a questão da história de cada um, para a questão que a própria doutrina traz, para nosso processo reencarnatório e tudo isso que a gente já vem discutindo. Mas eu preciso entender que o processo de autoconhecimento, ele é a chave, é a porta que vai me descortinar a possibilidade de resolver todas as situações do meu dia a dia. As minhas relações interpessoais, a minha questão de como eu lido com o trabalho, de como eu lido com a família, de como eu lido no trânsito, de como eu lido com o meu momento de solidão. Muitos de nós temos pânico de solidão. Por quê? Por que eu tenho tanto medo de ficar comigo mesmo? E aí aquele texto de Joana, né? Que certa vez eu lendo muito, já li várias vezes, e cada vez que eu leio, ele para mim tem um significado maior. Karma de solidão. Cada vez que a gente lê esse texto, a gente tem uma dimensão do que é a solidão e como o processo de autoconhecimento nos prepara para viver com essa questão, certo? Então, a gente precisaria aqui, o tempo é muito curto, esse tema é maravilhoso. Eu, particularmente, sou suspeita, né? Porque eu vou me cantando e vou me lembrando de certas questões, e é tão libertador, como Joana diz, na obra clássica que eu gosto muito, Amor, Imbatível Amor, que a amor-terapia nos permite fazer muito esse processo, porque eu vou me amar, eu vou me cuidar, eu vou entender que eu tenho fragilidades, que eu tenho sentimentos, que eu preciso cuidar de mim, e cuidar de mim é fazer autoconhecimento. É sofrido, é dolorido, é difícil, mas eu caminho e eu me liberto dessas amarras da consciência que me prendem, que me aprisionam. Não sei se respondi. Robson. Me permita fazer um contributo breve. Eu achei importante essa pergunta e até associando com essa de Maritânia, que é porque temos medo de nos conhecermos e se o autodesconhecimento nos liberta. É interessante que nós percebamos algo no sentido de que um processo de autoconhecimento ou de autodescobrimento que vem dar basicamente na mesma coisa ou na mesma proposta, não é algo que se faz em uma encarnação, que sai em 2 ou 3. Esse é um processo existencial através das reencarnações, que na medida em que nós investimos em cada uma delas, fica mais fácil o processo de autopercepção de si mesmo. E isso vai nos dando coragem, motivação, ânimo para investirmos. É como a gente está lendo, eu me recordava, voltando aí na história de Sofia, eu me recordava que quando eu estava lendo o livro, eu fiquei tão apaixonado com o livro que eu não conseguia parar, porque eu queria entrar no outro capítulo. Eu saía de um e para o outro e não era tão pequeno cada capítulo. Mas eu me sentia motivado em conhecer aquela história que até então eu não tive a oportunidade de conhecer. Então, é um processo que vai lhe permitindo você se sentir mais seguro diante da realidade e tomando para si a responsabilidade das escolhas pelas quais você faz na vida. Isso nos faz lembrar dessa citação de Joana, que está no livro Despertar do Espírito, quando ela vai dizer assim, no que se refere ao autodescobrimento. O autodescobrimento, resultado da imersão no ser profundo, é meta prioritária para que seja conseguida a autoidentificação. Então, os meus medos, os meus traumas e todos os transtornos que eu carrego desde das anteriores reencarnações, existências, vão se modificando, vão sendo transformados na medida que eu vou colocando luz. É o que o Uni vai dizer. A minha história é uma história de um inconsciente que se individualizou, que se tornou luz, que se autoconheceu. Então, é um processo de imersão, que não faz em 50 minutos, em 40 minutos, ou apenas uma existência, mas a gente vai se
corporificando dentro daquele processo, entendendo que, apesar das escolhas que eu posso fazer, eu vou fazer aquelas que vão me levar ao meu objetivo. Então, identificar-se com a sua missão, identificar-se com o seu projeto de vida é importante para que você faça um movimento de autoconhecimento. E fechando a minha fala, eu queria só trazer um recorte do livro Autodescobrimento, uma viagem interior, porque o autoconhecimento implica obrigatoriamente nessa viagem interior, nessa imersão. E ela vai considerar o seguinte: fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento ou autoconhecimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, insatisfação pelo que se é, ou se possui como se encontra desejo sincero de mudança, persistência no tentame, disposição para aceitar-se e vencer-se e capacidade para crescer emocionalmente. Então, por que nós não fazemos? Teve essa pergunta aí, me parece que eu vi no chat. Por que a gente não tem a coragem de fazer o autoconhecimento? Porque vai requerer de nós um movimento de mudança estrutural de valores, que está lá na palestra de ontem também. Se a gente não muda os nossos valores perante o sentido da vida, não tem autoconhecimento, autodescobrimento que funcione. A gente paga a terapia, mas a gente não sai do ponto da queixa, da insatisfação que nós carregamos ao longo de reencarnações. Por isso que é importante nós nos desnudarmos frente ao espelho da própria alma. Do contrário, não tem cura. E interessante, Robson, a gente não combinou nada, eu estou aqui com o Despertar do Espírito. Você estava falando, eu mostrei a capa do livro, porque tem uma passagem aqui que ela fala assim, é o capítulo que antecede relacionamentos humanos, o último parágrafo, que ela diz assim: à medida que o ser se desenvolve moralmente, mais se espiritualiza, modificando, inclusive, a constituição molecular da organização física, cujas necessidades se alteram, dando lugar a mais sutis emoções que passam a governar o comportamento, trabalhando as células e o seu cronograma organizacional, que se põe a elaborar equipamentos de acordo com os novos impulsos, ora mais sutis e menos tóxicos, que antes exigiam estruturas mais densas e mesmo grosseiras, tendo-se em vista a indumentária para revestir esse novo ser, aquele que superou o ego tenaz e dominador. Ou seja, a Joana está dizendo aqui que essa mudança, o processo de autoconhecimento, nos reorganiza do ponto de vista das células, do ponto de vista da parte física. Isso é muito importante, porque é um trabalho hercúleo das emoções, mas esse trabalho, esse ajuste, esse processo de autoconhecimento vai nos dar qualidade de vida. É o que ela está falando. Como nós somos imediatistas, Raio, o que nós queremos é tomar medicação agora para que agora sejamos curados. Por isso que não encontramos resultados imediatos, mesmo na alopata, na homeopática, na fitotrápica, por conta de que não existe resultados imediatos quando falamos de alma, do espírito. Porque essa desestruturação molecular das células, do psiquismo, também não se deu da noite para o dia. Não foi porque eu cometi o delito na experiência encarnatória que a minha consciência de culpa se planificou, se constituiu. É um processo gradual e, às vezes, milenar. Então, a recuperação, igualmente, deverá ser milenar. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a vocês. E, junto do meu agradecimento, eu queria pedir desculpa pelo problema técnico lá no início. A gente tinha marcado de conversar um pouquinho antes, mas infelizmente não deu. Quero agradecer também ao meu irmão Carlos, que rapidinho se movimentou ali e me ajudou a começar isso aqui. E eu queria saber de vocês se vocês querem fazer alguma consideração antes da gente encerrar. Bom,
Eu quero agradecer mais uma vez, né? Mais um ano de aniversário do Consolador. Salvo engano, já é o 3º ano que vocês me dão a honra de estar aqui, né? Nessa festa, nesse mês festivo. Dizer da minha alegria, porque todas as vezes em que eu estive nessa casa presencialmente, fui muito bem recebida, muito bem acolhida, uma energia excelente. Agradecer ao departamento doutrinário, a você, Matheus. Hoje você teve um DJ substituto também, altura, e agora você vê, é bom. Família que trabalha unida, permanece unida, continue organizando esse trabalho. A Ari, esse anfitrião, com a generosidade de sempre. E ao meu amigo Robson, né, que também é muito generoso quando divide a tribuna conosco, porque ele sempre faz esse movimento de nos oportunizar, falar, repensar os nossos conceitos, e com quem eu aprendo muito. Eu quero desejar feliz aniversário para essa casa, são, salvo engano, 64 anos, e que possam outros tantos 64 ser comemorados com paz e alegria. Muito obrigada. Da minha parte, eu quero fazer minhas palavras da minha querida amiga Raimunda Gesteira, que eu tive a honra e a alegria de dividir essa bancada, juntamente com os companheiros, amigos, familiares, irmãos do Consolador, que é uma casa que eu já conheço há muitos anos, muitos anos. Já sou, como é que diz, rato de casa, né? Assim que diz, tem um termo assim que eu uso, o ratinho. Então, eu já sou conhecido, estou sempre participando dos eventos. A nossa querida Thalita, a nossa querida como é o nome? Evani Suzart, está sempre conosco lá no roteiro. E deixa eu falar rapidamente, fazer o convite para vocês que não conhecem. Eliane está sempre conosco também dia de sábado, assim como elas citadas. Conheçam o nosso canal, participem das nossas atividades. Existe essa mesma proposta, parabenizar a casa pelo tema, pela proposta de trazer esse conhecimento de autoconhecimento aqui. É importante cada vez mais para que a gente possa se identificar com a nossa centelha divina, conforme propôs Jesus. E deixo como presente para vocês uma citação também de Joana de Ângeles, não poderia ser diferente, do livro Homem Integral, que é o segundo livro que desencadeia o processo do autoconhecimento. O autoencontro de Joana e seja satisfações estimuladoras, saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porquanto é ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. Então, que desse trabalho de hoje, do aniversário da casa, desse mês, a gente possa desejar e se esforçar para ter resultados melhores do que aqueles que estamos tendo até agora. Então, parabéns à casa, parabéns a todos os companheiros que militam nessa instituição quase que familiar. Votos de paz, de felicidade e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado a todos. E aos companheiros também do chat, que contribuíram imensamente aqui com as perguntas e o tempo não permitiu a gente responder todas. Se Deus quiser, Robson, a gente ainda vai se ver muito. Você falou do tempo de ser rato da casa. Eu ia comentar isso. Eu acho que você, não querendo entregar a sua idade, muito menos a minha, eu acho que você é o palestrante que tem mais tempo fazendo palestras no Consolador. Eu tenho uma lembrança de pequenininho ainda no salão antigo, e você lá embaixo, né? Antes de vocês subirem, exatamente. Isso, exatamente. E olha que eu só tenho 25 anos, viu? Eu só tenho 12. Mas é isso, eu queria agradecer muito mesmo, muito de coração a vocês, a todo mundo que está aí assistindo a gente. Ainda a festa para a gente não acabou. Começou antes do mês começar e termina depois do mês terminar, e está tudo certo, né? A festa de espírita, pelo menos nisso, é melhor do que a festa de judeu. É o ano todo. Então, e se alguém... Eu estava falando, Campete me falou isso ontem no chat, falando para mim que eu agradeci muito a ele
E aí ele perguntou se eu não espere gorjeta, porque gorjeta de espírita é o Pai Nosso. E realmente o que a gente pode fazer por vocês, palestrantes, é isso, é orar e agradecer muito por dividirem com a gente um pouco do conhecimento que vocês têm. Eu sei que o tempo é curto, mas eu sei que o trabalho foi feito como deveria ter sido. Como o nosso horário já avançou muito, eu vou pedir para a Ari para seguir com o encerramento. Você está me ouvindo, Ari? Estou ouvindo. Agradecer a nosso irmão Robson e a nossa irmã Raimunda pelo brilhante desempenho nesse bate-papo. Muita informação, viu? Obrigado a vocês e obrigado a todos que estão nos escutando. E, com certeza, foram muitos esclarecimentos. Como vocês disseram, caberia um tempo maior. E, infelizmente, a minha internet estava meio instável e não me deixou participar mais ativamente. Mas obrigado a todos. E vou chamar o Carlos também. Carlos, obrigado, viu, meu jovem? Chamar o seu Moacir para fazer a prece de encerramento. Pronto, seu Moacir? Ok, tudo bem, Ari. Vamos encerrar, então, a nossa palestra com a prece a Maria, Mãe de Jesus. Começa assim: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fosse a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humildade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nessa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Salve, ó Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fosse a vossa missão sublime. Que assim seja, e em nome de Jesus e dos mentores espirituais do Consolador, nós encerramos os nossos trabalhos, as atividades desta noite, desejando a todos os participantes, como sempre, muita saúde, muita paz e uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado que assim a todos. seja. Viva o Consolador em sua missão de amor. Viva o Consolador em sua missão de amor. Viva o Consolador em sua
para nós aprenderemos a amar o sofredor. Nela nós aprenderemos a amar o sofredor. Viva o Consolador em sua missão de amor. Viva o Consolador em sua missão de amor. Viva o Consolador em sua missão de amor. Os viajores famintos que vêm buscar de pão encontraram nele o alívio e também consolação. Encontraram nele o alívio e também consolação. Viva o Consolador